Está no ar mais um Mercado da Bola DS Sports. Eu sou o Dex. E eu sou o Skull. E no vídeo de hoje, São Paulo define prazo para ter resposta sobre Caleri. Messi aceita contrato com o Barcelona. Besiktas entra na briga por atacante do Palmeiras. Luiz Dias fala sobre o seu futuro no futebol europeu. E muito mais. Não se esquecendo, se você não é inscrito, se inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, deixa aquele like e vamos deixar de enrolação. E bora pro vídeo. O Miguel Borja tem despertado interesses no mercado da bola, bem como certa angústia na torcida do Verdão por conta da indefinição do seu futuro. Após o alardeado interesse do Boca Juniors, agora quem também jogou seus holofotes no atacante colombiano foi o Besiktas da Turquia. Segundo o jornalista Nicolas Shira, o clube entrou em contato com o Palmeiras e realizou uma oferta por Borja. Entretanto, o Alviverde de Parque Antártica não se interessou pelo valor proposto pelos turcos. Na projeção do Palestra, o clube quer mais que 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões, para iniciar as conversas. Mas o Besiktas não se deu por satisfeito com a recusa e estuda uma nova investida, que chegue perto do que o Palmeiras deseja arrecadar com a venda do atacante. O Boca Juniors é forte concorrente no páreo. Os argentinos, por sua vez, não conseguiram levar sua oferta adiante, pois a faixa salarial do Borja não coube no orçamento do clube chinês. Um dos pontos levantados pelo jornalista italiano que cobre o cotidiano do mercado da bola internacional é o fato de que o Borja quer ter uma nova chance no futebol europeu. O colombiano já atuou pelo Livorno da Itália, contudo, o Boca ainda não desistiu, e a entrada do Besiktas deve esquentar a concorrência, já que os turcos têm mais poder de fogo para apresentar um salário atrativo pelo atleta. O plano A em relação a Borja era que o Verdão fechasse com o Júnior Barranquilla por 4,3 milhões de dólares, 21,7 milhões de reais na cotação atual, assim que o empréstimo terminasse. Mas os colombianos não conseguiram o valor para a negociação e o atacante ficou sem destino, já que nas Alamedas Palestrinas não houve consenso sobre integrar o jogador no elenco comandado por Abel Ferreira. O Borja foi um jogador que fez ali uma Copa América muito acima do que a gente esperava, né? Sempre entrando bem, finalizando, sendo um jogador de garra e tudo, e acabou no Palmeiras não tendo esse bom futebol ali apresentado que ele apresenta na seleção. E aí apareceu os interesses, né, do Besiktas, né, da Turquia, que é um time que tá no futebol europeu, então é mais atrativa a atenção para ele, né, do que ele continuar aqui na América do Sul. Então, na minha opinião, acho que é uma boa tanto o Palmeiras também aceitar, porque é um jogador que tem um salário muito alto, né, e reduzir um pouco essa faixa salarial do clube aí, da folha salarial no caso, né, porque é um jogador que o Palmeiras tá deixando encostado. Então, para o futebol do Borja, era interessante o Boca Juniors, até porque no Júnior Barranquilla o Borja teve números bons. Sim. Jogou bem na Libertadores, fez gols, é frequentemente convocado pela seleção colombiana. Então, assim, pro Borja, pela adaptação, pelo estilo de jogo dele, o Boca Juniors era uma boa ideia, né? Mas na Turquia pode ser que ele apresente um bom futebol e também é desejo dele ter uma nova chance na Europa, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Sim. O Abel Ferreira também pode aproveitar ele, né? Que só tá com o Daverson, Luiz Adriano de centroavante. Caso o Palmeiras não consiga trazer um centroavante, então o Borja também pode ser aproveitado no elenco palmeirense, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E acho que ali pro Palestra ali, ele seria uma boa, porque é um jogador que ele joga no estilo que o Abel gosta de jogar os campeonatos mata-mata, né? Então eu vejo também que se ele ficasse não seria ruim, né? Por um todo. Bom, é isso aí. O que vocês acham, torcida palmeirense? Queria que o Borja tivesse uma nova chance no Verdão ou que ele pegue o avião para bem longe do Palestra Itália? Deixa aí nos comentários. E continuando ali em São Paulo, né? Vamos pular o muro, né? Vamos falar um pouquinho do São Paulo. E o São Paulo definiu o prazo para ter a resposta do Caleri, né? Jogador, atacante argentino que demonstrou desejo de retornar ao São Paulo, mas o Deportivo Maldonado não quer aceitar, né? E o empresário também tá fazendo jogo duro, né? Sim, porque o empresário ele ganha cada vez que Pode ver que o Caleri é um jogador que ele fica um ano num clube, um ano em outro, ano em outro. E aí a gente vai mordendo ali por volta, né? Enquanto o Deportivo Maldonado faz isso, então ele continua ganhando em cima aí da transferência do jogador. Sim, segundo informações do Globo Esporte, São Paulo fez uma segunda proposta ao jogador. Antes o clube oferecia contrato até o final de 2022. Agora o tricolor oferece vínculo até 2024. Está incluso na proposta um salário fixo e bônus por produtividade. O São Paulo também, nessa segunda proposta, definiu uma data limite para que o Deportivo Maldonado responda se vai negociar o jogador ou não.
O tricolor tem pressa para fechar com o novo atacante, já que os principais jogadores da posição, Luciano e Éder, estão lesionados. Clube e empresários estão travando as negociações, pois eles acreditam que o Calleri ainda tem mercado no futebol europeu. O jogador, por sua vez, já demonstrou desejo de retornar ao Morumbi. Bom, então é isso aí a informação, né? O São Paulo fez uma segunda proposta pro Calleri, tá necessitando urgente no jogador na posição, né? Porque Sim. O Éder tá lesionado e o Luciano. E o Calleri, ele já jogou no São Paulo, já sabe como funciona, foi bem, a torcida gosta dele. Sim. E ele também tem o desejo de retornar. Porém, os empresários falam que ele tem mercado na Europa, mas e aí? Tem mercado na Europa, mas ele vai ficar perdendo tempo lá? Sendo que ele não para em time nenhum. Tem times que não gostam de contratar desse jeito, né? Começa a ver o jogador um ano em um clube, um ano em outro, outro em outro, um ano em outro. Os clubes acabam parando de fazer proposta. Aí depois um jogador com esse naipe, que jogou bem quando passou pelo São Paulo, né? Acabou se destacando, foi pra Europa, passou por West Ham, passou por Real Sociedad, passou por um monte de time que agora eu não vou nem lembrar. Então, assim, é um jogador que é novo ainda, pô, tem chão, tem lenha pra queimar. O São Paulo tá precisando, porque o Pablo, ele é um jogador que você não dá pra contar ele, não é artilheiro. Só um ano que ele foi artilheiro, que foi ali no Atlético Paranaense, mas ele não tem aquela média de gols alta, né? Então o Calleri vindo ali seria uma boa. Bom, e é isso aí, torcedor São Paulino. Gostaria de ver o Calleri atuando no São Paulo novamente? Deixa aí nos comentários. Bom, agora vamos para o Minuto da Bola versão Didier Drogba. Então, Drogba, né, centroavante marfinês, né, que foi campeão da Champions League pelo Chelsea, né? Chelsea. Metendo gol na final. Metendo gol e ele ficou de fora da final, né, do Mundial, né? Sim. Uma curiosidade. Quem jogou foi o Fernando Torres. Né? Foi. Uma curiosidade, você sabia que o Drogba já acabou com uma guerra no país dele? Ele acabou com a guerra no país dele. Se você for puxar certinho a história do Drogba, eles contam na carta aberta dele, ele fala que ele foi fazer, tinha uma briga política e ele acabou entrando no meio dessa briga e acabou se reunindo as duas partes. Hoje, contanto, na cidade que ele morava lá, no país que ele morava ali da Costa do Marfim, que é estado, alguma coisa assim, ele conseguiu meio que fazer uma união. É bom saber, cara. O Minuto da Bola tá sempre trazendo uma curiosidade para vocês, de um né? jogador, sim. Vamos para as notícias do Minuto da Bola, né? De acordo com a equipe de reportagem do Tá na Rede Pernambuco, Thiago Neves não deve mais jogar pelo Sport na sequência da temporada. O meio-campista, que foi decisivo para a manutenção do rubro-negro na elite do futebol brasileiro na temporada passada, já não se reapresentou à equipe do técnico Humberto Louser e negocia uma rescisão amigável. Segundo informa o jornal Sport, o agente de Pjanic fisgou a Roma. Foi um clube que defendeu por 5 temporadas e hoje é comandado por Mourinho. No entanto, sem futuro certo, seja na Premier League, Roma ou Juventus, o bósnio tem contrato até 2024 com o Barça e recebe 6 milhões de euros líquidos por ano. Sendo assim, o Barcelona estaria pronto para facilitar a transferência do jogador de 31 anos. E caso consiga diminuir o seu salário, poderia sim repensar numa venda apenas se a janela da metade do ano que vem chegar. De acordo com a Gazeta, o presidente Jorge Salgado procurou o empresário de Diego Souza, Eduardo Uran, e ouviu que as conversas podem avançar nos próximos dias, mas não foi falado de salário e Diego Souza pode chegar novamente ao Vasco da Gama. Um fator que pesa muito para o desfecho favorável é a vontade dele de voltar a jogar no futebol carioca, pois ele quer morar no Rio de Janeiro. O zagueiro Léo do Cruzeiro pode estar chegando ao Santos, e os representantes do jogador e membros do departamento de futebol do Santos conversaram nestes últimos dias. E Léo teria topado reduzir seu salário. Sem atuar desde setembro de 2020, quando teve um edema ósseo no joelho direito, o defensor está empolgado e entende que está na hora de retornar aos gramados. E esse foi mais um Minuto da Bola versão Drogba, oferecimento DS Sports. Então, saiu uma atualização, né, uma bomba sobre a atualização do Messi aí, né, cara? Vamos ver como que ficou aí. Teve proposta para ver para que lado que ele vai, se ele vai aceitar essa proposta ou não. Então conta pra gente aí como que ficou. Então, o Barcelona ofereceu um contrato de 5 anos e Messi aceitou reduzir 50% do salário. Então essa novela pode estar chegando ao fim e Messi permaneceu no Barcelona, né? Vamos dar uma lida agora? Sim. Depois de muito mistério e especulações em clubes como Paris Saint-Germain, City e até o Inter Miami, equipe da Liga dos Estados Unidos, cujo dono é o David Beckham, o jogador parece ter decidido ficar em casa.
O craque argentino entende que o Barcelona não passa por um bom momento financeiro e por isso quis ser o primeiro a dar o exemplo. O acordo ainda não é definitivo, por isso os jornais da Catalunha tratam a situação como um princípio de acordo. A definição de detalhes do contrato entre o jogador e os advogados do clube é o último impasse antes da oficialização da permanência. A data para que isso aconteça também não está clara. O Le Sportiu se mostrou mais otimista e sugeriu que o anúncio pode vir até sexta-feira. Já o Sport preferiu não se arriscar tanto e disse que há a chance da notícia oficial da renovação sair somente no final do mês. Porém, um detalhe: embora o Mundo Deportivo informe, junto com o Diário Catalão, que La Liga aprovou o contrato de 5 anos de Messi, o argentino não ficará até 2026 no clube. Uma cláusula no contrato tornaria o atleta embaixador do clube nos Estados Unidos durante parte do vínculo. E a imprensa catalã garantiu que o argentino chegou a um acordo com o clube e vai renovar o seu contrato por 5 anos. Ele teria aceitado uma redução salarial de 50% e decidido estender seu vínculo, que havia expirado no final de julho. E na segunda-feira passada, o Joan Laporta, o presidente do Barcelona, tinha se mostrado confiante na renovação do principal jogador, que as negociações estavam progredindo bem e que provavelmente Messi ficaria. Então é o seguinte: Laporta já estava negociando com o Messi, explicando a situação, E o Messi, ele entende a situação do Barcelona. Aquele salário que ele estava pedindo era muito irreal, quase 1 bilhão, Não, esse aí é mais ou menos o contrato que ele tinha, eles queriam ver se conseguia manter, Então, e não conseguiram. Aí ele aceitou: vou baixar para 50%, eu permaneço no Barcelona, tô com a Agüero ali. E agora parece que vai chegar ao fim dessa novela, Ia ser muito difícil o Messi sair do Barcelona, até pela história que ele tem com o Barcelona, Sim, porque é um jogador que a gente sabe, excepcional. É um dos melhores do futebol mundial, não tem como falar, entendeu? Ele, Cristiano Ronaldo, sempre em alto nível, mais que tenha jogadores com mais de 30 anos, É difícil você ver isso. Só que, cara, na minha opinião, seria uma boa pro Barcelona, sim, fechar 5 anos e depois ter um contrato. Parece que no contrato tem alguma coisa a ver pra ele ir lá pro Estados Unidos, pra ser embaixador do Barcelona. Então, assim, pra ele é uma boa, cara? É um jogador que tem a história ali. Por mais que todos queriam ver se ele conseguiria jogar em outro clube, mas é aquele negócio: quando o cara tá confortável na casa dele, ele não quer sair, Então, o Barcelona conseguir fechar com ele aí mesmo seria uma boa para ambos. E vocês, pessoal? O que vocês acham aí? Messi vai fechar mesmo ou será que vai tomar um pequeno chapéuzinho ali no final até o final de semana? Bom, agora vamos falar um pouquinho de um jogador que brilhou na Copa América, certo? Certo. Luiz Dias, jogador colombiano, fez uma excelente Copa América e ele deu uma entrevista falando sobre o retorno dele ao Porto, e sobre o futuro, Vamos ver o que ele disse. Quando ele foi perguntado sobre o seu futuro, ele disse assim, que a ideia é continuar crescendo no Porto e que o empresário dele só fala se houver interessados. Enquanto o mercado não estiver fechado, não sabemos de nada. E ele também recordou aquilo que o levou a escolher o Porto em 2019, certo? Certo. Ele disse que tinha escolhido o Porto porque os colombianos que passaram por lá jogaram muito bem. E o contrato dele com o Porto vai até junho de 2024. Foram 11 gols e 47 partidas na última temporada. Então ele vai fazer igual o Radamel Falcão Garcia, que jogou no Porto ali, teve uma bela campanha ali pelo Fez história Porto, no Porto. Fez história, Teve o James Rodrigues também, que passou por ali, ficou 3 anos, Depois foi pro Mônaco, do Mônaco foi pro Real Madrid. E ele é um jogador que, assim, a gente vê que é um jogador que não tem medo, de terminar a jogada. Ele vai até o final, até o último limite dele. Então seria uma boa aí pro Porto, Ficar um jogador, porque vem mostrando um bom futebol. Trouxe apavoros as seleções que enfrentou. E ainda marcou um gol de vôlei. Então merece respeito, na seleção brasileira. No meio de todo mundo marcou um gol de vôlei. Sim. Foi o primeiro gol que o Brasil tomou na Copa América. Foi dele, de vôlei. Sim, é um jogador muito bom, agressivo, como a gente comentou. Só que o Porto não descarta a possibilidade de vender ele. Até porque o Porto ainda não vendeu alguns jogadores que ele considera mais valiosos, que o Porto quer fazer caixa. E o ponta colombiano, ele tem uma multa rescisória considerada elevada. Cerca de 80 milhões de euros, dá quase 500 milhões de reais, Então, é importante ressaltar que propostas inferiores a esse valor não vão ser consideradas pelo Porto, até porque ele fez uma bela Copa América e ganhou um prestígio, E pode ser que ainda venha trazer bons frutos pro Porto, Que o Porto vai vender ele ali, se for começar uma conversa ali, pode ter certeza que é mais ou menos 50 milhões, Que a multa rescisória que nem você falou. 80 milhões, A multa rescisória é 80, Mas ali umas conversas em 50 milhões ali, o Porto deve vender ele caso chegue, Mas hoje os clubes, como tem a pandemia, tá difícil eles pegar e acabar fazendo alguma transferência
em valores muito altos, né? Bom, e é isso aí, né? O que vocês acham? Luiz Dias vai permanecer no Porto ou vai chegar algum clube ali e desembolsar 80 milhões de euros ali? Deixa aí nos comentários. E esse foi mais um Mercado da Bola DS Sport. Desde já agradeço a você se você nos acompanhou até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, deixa aquele like, aquele comentário e que Deus abençoe a todos. E aquele abraço do Skull e até a próxima. Minas!